Salve Maria Santíssima. Esse vídeo não é para escarnecer, nem debochar, nem criar confusão, mas para esclarecer a nossa total desconcordância, com os testemunhos de Jeová. O católico, ele respeita, ele recebe bem, eu pelo menos recebo muito bem os TJs na minha casa, os testemunhos de Jeová. Ofereço a melhor hospitalidade possível, mas discordo totalmente da doutrina deles. Vou ler apenas um pequeno trecho de um livro aqui que eu vou começar a estudar. Eu já li um livro muito bom sobre os testemunhos de Jeová. O nome é O Poder Oculto por Trás dos Testemunhas de Jeová. Futuramente eu farei uma explanação desse livro que eu estou indicando, O Poder Oculto por Trás dos Testemunhos de Jeová. Mas eu vou ler o trecho de um outro livro que vai questionar sobre a ideia inicial do nome Jeová Deus. Vamos lá. Uma das primeiras coisas peculiares com que nos deparamos nesta nova religião é o estranho uso da expressão Jeová Deus. Natak Norri queixa-se de que as massas da cristandade ainda não apreciam o fato de ser Jeová o nome de Deus. Mas certamente Deus não tomou o nome para distingui-lo de outros deuses, como pelo seu prenome. O próprio Natak Norri é distinguido dos onônimos. E nem sequer a palavra Jeová é verdadeiramente bíblica. Os autores originais do livro sagrado não souberam nada de tudo isto. Escreveram em hebraico a palavra Javé, que literalmente queria dizer aquele que é. Javé, portanto, era um nome alternativo para Deus e não uma espécie de nome cristão, para identificar Deus entre outras divindades. Jeová Deus é uma expressão que não se acha em parte alguma da Bíblia e é uma combinação de palavras grotescas em extremo. Ademais, no seu livro Reconciliation, o juiz Rucheford nos diz que a constelação das 7 estrelas, que formam as Pleiades, é o lugar do trono eterno de Deus, o lugar da habitação de Jeová. Que espécie de Deus é o deste juiz que habita numa estrela? E como podem as Pleiades, não eternas em si mesma, constituir o trono eterno? A doutrina cristã da Trindade, a qual ele mesmo a nega, ele mesmo, no caso, Rutherford, escreve ele: nunca houve doutrina mais enganosa, sustentada do que a da Trindade. Ela só pode ter se originado numa única mente, e foi na mente de Satanás, o demônio. Olha o que esse autor fala. Autor aí ligado aos TJs, que é TJ também. Que o próprio Cristo haja incumbido os seus seguidores de batizar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Isto não tem peso para Rutherford e seus discípulos. Eles abandonaram o cristianismo pelo unitarismo. Para eles, Cristo não é o Filho eterno de Deus, nem o Espírito Santo é uma pessoa divina. É apenas uma força ativa de Deus. Não é uma pessoa que se entristece, que fala, que se alegra, que advoga, que consola, como fala as Escrituras, de forma muito clara, o outro Paráclito. As testemunhas de Jeová negam tanto a divindade de Cristo como a divindade do Espírito Santo. Porém, Cristo falou do Espírito Santo como pessoa. O Espírito Santo, disse ele, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. João 14, versículo 26. Olhemos, porém, um pouco mais de perto a doutrina de Rutherford sobre Cristo. Uma das questões mais vitais nos evangelhos é esta: que pensar de Cristo? De quem é filho? A ela os cristãos têm sempre respondido com a inabalável proclamação de fé:
é o Filho de Deus vivo. Mas não assim respondem as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová concordam em que Cristo existia antes de nascer neste mundo, mas dizem que ele mesmo era mera criatura. Ou seja, o testemunho de Jeová coloca Jesus como criatura de Deus, como primeira criatura, mas não é Deus como o Pai é, todo-poderoso, né? A primeira criatura feita por Deus e usada como instrumento para a criação de tudo mais. Rousseau nos diz que ele era Miguel Arcanjo. Olha só o que afirma o testemunho de Jeová. Jesus Cristo, antes da criação do mundo, ele era Miguel Arcanjo. É Rousseau que vai falar isso aí. Quando milênios depois da criação, essa criatura se fez homem. A sua natureza foi completamente mudada, de angélica, espiritual, imaterial e humana. Um erro gravíssimo, né, para a teologia cristã afirmar isso. Em obediência a Deus, ele deixou o seu ser espiritual e nasceu de Maria como um ser completamente humano. Aparentemente, esse foi o fim de Miguel Arcanjo, fato que São João infelizmente esqueceu quando escreveu seu Apocalipse, pois ali ele tem Miguel ainda. Continuando. Existindo ao lado de Cristo e com Cristo, em que Rousseau declarou que ele fora transformado. Mas prossigamos quando Cristo morreu na cruz. Consoante as testemunhas, ele era meramente homem, e a sua morte foi o seu fim, completa e de forma absoluta o seu fim. Mas o ente espiritual emergiu do túmulo para se tornar um Deus, e não o Deus, o que aparentemente foi melhor do que ser meramente Miguel Arcanjo, que existira primeiramente. Tanto quando fala lá sobre que no princípio o verbo era Deus, o D é D minúsculo, que na Bíblia Testemunho de Jeová tem, né? Tentando adulterar essa tradução para adaptar a doutrina deles. Essa doutrina de Cristo foi três seres, de que Cristo foi três seres sucessivos e independentes. Primeiro foi Miguel Arcanjo, depois Cristo virou homem e depois um semidivino rei do novo mundo. Certamente isso não é doutrina cristã, seja lá o que for. A maioria das pessoas inteligentes tê-la com razão como um fantástico contrassenso. E o que vem a ser, de fato, a religião cristã? O que de fato é a ressurreição de Cristo para nós cristãos? Se Cristo não ressuscitou, diz São Paulo, vã é, pois, a nossa fé. 1 Coríntios 15, versículo 17. As testemunhas de Jeová negam que ele haja ressuscitado. Eles dizem o seguinte: o homem Cristo morreu para sempre. E Rousseau nos diz: a pessoa que morreu ficou morta e nunca mais será vista na sua natureza humana. E que foi feito com o corpo dele? Rousseau diz: ninguém o sabe. Ele sugere a possibilidade de se haver dissolvido em gases, ou de haver sido sobrenaturalmente retirado por Deus para ser preservado até que ele resolva exibi-lo como um grande memorial ou troféu da obra de Cristo. Mas ele será apenas um cadáver material. Mas nos é dito que não nos inquietemos. Se Cristo não ressuscitou no sentido cristão do termo, desde muito aceito, ressuscitou como ente espírito, recebendo imortalidade e divindade como um dom de Deus. Tudo isso é muito ilusório. Se a pessoa que morreu ficou morta, qual foi a pessoa que recebeu imortalidade e divindade? Se Deus criou um novo ser para gozar esses privilégios, então esse novo ser não foi Cristo, mas sim qualquer outro. Contudo, Rousseau prossegue dizendo que, apesar de ter ficado morto, Cristo voltou aos seus discípulos, após a ressurreição, em separadas aparências corporais, especialmente criadas para cada ocasião. Sobre a ascensão, Rousseau fala o seguinte, sobre a ascensão de Cristo, né? Ele diz que Jesus, não mais humano, foi exaltado como um ente espiritual, até a natureza divina, e que continua a ser um espírito invisível, já não tendo nenhuma ligação com a nossa natureza humana. Mas se a pessoa que morreu ficou morta, Jesus não é mais humano, não está mais em existência. Então Rousseau
Pode Rousseau ser capaz de pensar de modo tão extravagante, mas não tem o direito de pretender que com isso está dando aos seus sequazes a genuína doutrina do Novo Testamento. Ou seja, totalmente louco esse pensamento acerca de Cristo. Totalmente louco, né? Totalmente errado e equivocado um pensamento desse, do Rousseau. E incoerente, né? A segunda vinda. Volvamos-nos agora para aquilo que realmente é o ponto de partida do sistema russelista. Não é sem significação que este comece pelo fim e opere daí para trás, em vez de procurar seguir a revelação divina na ordem que Deus a deu. Porque, como vimos, Rousseau começou por se concentrar na segunda vinda de Cristo e no seu reinado milenar, tendo sido decidido uma teoria a esse respeito. Tudo mais tinha de ser distorcido para sujeitar-se a ela. Rousseau tirou dos adventistas a ideia de estar iminente o fim do mundo, por um misterioso cálculo matemático baseado nas profecias que ele descobriu que a segunda vinda de Cristo realmente teve lugar em 1874, a segunda vinda de Cristo. Se o povo não teve a mais leve ideia disto, foi por ter sido desorientado pelos Atos, no capítulo 1, versículo 11, onde é dito: este Jesus, que diante de vós que é levado para o céu, virá como vistes ir. Diz Rousseau que os apóstolos não o viram ir, pois ele se foi invisivelmente, como um espírito, ou seja, contradizendo totalmente o que está na palavra de Deus, né? Voltou somente ao ar superior. Em 1878, conforme Rousseau ainda descobriu, os apóstolos e outros membros do pequeno rebanho, uns poucos favorecidos, foram elevados para se encontrarem com o Senhor e estiveram pairando com ele também no ar superior, segundo Rousseau, né? Em 1914, pois isso se passava, 2520 anos após a derrota dos Sedecias, em 606 a.C., veio o fim dos tempos dos gentios, segundo a teoria de Rousseau. Nesse caso, nos é dito, Satanás começou a mover uma guerra ainda mais feroz contra Cristo e santos no ar superior. E de forma simultânea, nação se levantou contra nação, na terra, na Primeira Guerra Mundial. Rousseau acreditava de forma firme que em 1914 significaria a grande batalha final do Armagedon, o fim do mundo, como o conhecemos, a descida de Cristo do ar superior e a sua entronização como rei na terra por um milênio, 1000 anos após as quais teria lugar o juízo final. Quando isso não aconteceu, as testemunhas de Jeová, não desanimadas com fracasso, adiaram o acontecimento várias vezes, para 1916, 1918, 1924, 1928 e outras datas. Até que Rutherford atinou com a engenhosa explicação de que a segunda vinda ao ar superior teve lugar, como Rousseau dissera, em 1874. Cristo foi entronizado como rei no ar superior em 1914, e nesse ano, juridicamente ao menos, o mundo como conhecemos veio a um fim. Olha a explicação grotesca. Para ele, em 1914, Jesus foi entronizado. Para Rousseau, né? De fato, literalmente, a destruição final de todos os reinos e igrejas terrenas na grande batalha final do Armagedon foi adiada. Até que as testemunhas de Jeová tenham completado a sua obra de proclamar a boa nova da entronização de Cristo e de prevenir todas as nações da catástrofe iminente. Ou seja, explicação esfarrapada, né? A gente vai meditar sobre esse livro, vai comentar ele bem direitinho, sobre os 144 mil, sobre a Santíssima Trindade, sobre o Espírito Santo como pessoa, sobre Jesus Cristo ser Deus, e eles negam isso, sobre a eternidade, sobre a imortalidade da alma, sobre a condenação eterna, porque eles negam também a questão do inferno, negam a questão do purgatório, negam tantas verdades de fé, né? Então será esse o livro, a qual nós iremos aprofundar. Fica a dica para você aí, que quiser adquirir, tá bom?
Deus abençoe e uma ótima noite. Até amanhã, com a graça de Deus.